boa tarde a todas e todos. Hoje eu estou aqui com a difícil missão, desafio de substituir o Leonardo Atush na análise política da semana que o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, faz aqui com a gente na TV 247. Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, acho que o tema mais quente aí pra gente começar é a data de amanhã, né? 15 de agosto, que a gente vem falando há tanto tempo, tantas semanas, da mobilização em Brasília. Tem marchas dos trabalhadores rurais que estão se concentrando hoje em Brasília. Amanhã é o grande dia do registro da candidatura, o último dia, né, de se registrar a candidatura do Lula à presidência no TSE. Vários candidatos já registraram. E amanhã vai ser a vez do PT. Você acha que vai se manter essa candidatura com o nome do Lula e Haddad na vice? Bom, amanhã com certeza, né? Nós vamos ter que ver mais para frente, no final de agosto, a decisão do TSE sobre a candidatura. O que eu acho importante é a mobilização que está se fazendo. Eu, em geral, sou otimista em relação à mobilização, depois sou mais negativo a fazer o balanço da mobilização, né? Mas me dá a impressão de que essa vai ser uma grande mobilização, né? Pelos cálculos nossos, pelos cálculos do próprio PT, da CUT, do MST, poderia ser que nós tivéssemos entre 30 e 40 mil pessoas, que é um ato muito grande. Uhum. Né? Nós estamos fazendo um esforço grande de mobilização aí, e eu acho que é preciso mostrar, né, a força popular na defesa do Lula. O que tem sido muito facilitado, a gente tem visto, né, com o crescimento espontâneo da campanha dos chamados lulaços que aconteceram em todo o país. Né? Exatamente. Eu acho que isso é um sinal de que a campanha está crescendo de uma maneira assim, muito grande, muito rápida, está tomando conta do pessoal, né? Nós, PCO, nós vamos participar da comissão que vai entregar a candidatura do Lula, né? Ah, legal. E tem bastante gente do PCO indo para Brasília também? Tem bastante gente do PCO, nós estamos mandando vários ônibus em vários estados. Bacana. Eu espero que seja uma boa atividade e mostre, né, para a direita que o custo de impugnar a candidatura do Lula vai ser um custo muito alto. Uhum. E espero que o PT mantenha a candidatura do Lula até onde for possível. Porque a gente viu, não sei se você chegou a ler, no Estado de São Paulo de hoje, tem uma declaração do Jacques Wagner, né, que já cruzou o sinal anteriormente na questão do Plano B e tudo. É um dos homens do Plano B que fala que não dá para esperar a vida toda para oficializar a candidatura do Haddad. Eu acho que isso aí é um erro. A candidatura é do Lula, é ela que está no centro da situação política. Tem que levar essa candidatura até onde for possível, né? A ideia, me parece, seria que se o Lula for impugnado, vamos supor daqui a 15 dias, 20 dias, não sei, 10 dias, não sei quanto eles vão demorar para julgar isso daí, não entrar com recurso e não concorrer sub júdice, que é o que toda a imprensa golpista está exigindo, né? Uhum. Não ter o candidato sub júdice, porque eles têm consciência de que isso daí vai criar uma crise política muito grande, a crise que advém do fato do Lula estar preso, né, e caçado. Falando ainda sobre a mobilização popular, muito se falou aqui sobre a necessidade de as pessoas irem para a rua, né, defender a liberdade do Lula, e isso não aconteceu de forma massiva, né? Tiveram vários movimentos, muita gente sim saiu para a rua, mas pessoas mais ligadas a movimentos sociais ou a partidos, né? Em datas específicas também. A gente não viu uma multidão saindo para a rua em várias cidades ao mesmo tempo, por exemplo, né? Você acha que o impedimento da candidatura Lula pode ser um gás para o povo sair para a rua? Ou ainda a gente continua nesse clima afetado pela crise econômica, as pessoas estão desempregadas, estão tentando sobreviver também, né? É um momento difícil. Você acha que uma decisão negativa do TSE pode ser uma alavanca aí para uma grande mobilização? Pode, acho que pode. Mas não necessariamente é o que vai ocorrer, né?
porque esse é muito imprevisível. O momento em que o pessoal vai achar que chegou no limite e vai sair à rua. Vai depender de uma série de fatores. Agora, eu acho que o impedimento da candidatura Lula vai colocar as eleições em xeque. Embora isso possa não ser aparente num primeiro momento. De que forma? Vai ampliar de uma maneira muito grande o descrédito com a própria eleição. Uma parcela do pessoal pode ser, se o Lula for impedido, pode ser levada a votar no Haddad, e outra parcela vai achar que não é pela via eleitoral que os problemas vão ser resolvidos. Quer dizer, vai acentuar, né, muito o clima de tensão no país, como a própria prisão do Lula acentuou. Mas a gente percebe, desde a prisão do Lula, que o clima ele vem crescendo gradualmente. Não foi uma coisa... Né, nesse momento aqui, por exemplo, dá para perceber que é muito vasto o repúdio que se expressa no apoio ao Lula. Quando o pessoal, em lugares públicos, grita Lula lá, etc., eles estão protestando contra toda essa situação. Não deve haver dúvida. Espontaneamente. E é muito... é crescente, é muito grande. Nós notamos, por exemplo, convocando o ato de amanhã, que a demanda é muito maior do que as pessoas que vão estar no ato. Né? Se desse para levar todo mundo, o ato seria um ato gigantesco. Isso daí eu tenho absoluta segurança em falar, porque muita gente está ficando para trás. Né? Nós, por exemplo, não temos condição de financiar um número muito... nem condições financeiras, nem organização para levar um número extraordinariamente grande de ônibus. Não é tão simples. Não é simples. Durante a semana. Durante a semana. O fato de ser durante a semana, inclusive, acentua o nível de rejeição que existe ao golpe de Estado, né? A prisão do Lula, a tentativa de impedir o Lula de ser candidato. A repercussão é muito grande. Só que o PT, como nós já frisamos aqui várias vezes, está dividido, né? Uma parte não se empenha em levar o pessoal, né? Os governadores do PT, prefeitos, deputados, todos teriam condições de colocar muito ônibus para muita gente, e essa demanda é concreta, mas não estão fazendo isso. Por que você acha que não? Eu acho que eles querem evitar a via do confronto com as instituições e com a direita. E eu acho até que eles preferem a candidatura do Haddad e a candidatura do Lula. Porque Você a candidatura do Haddad... acho que sim. Em alguns casos aí. Não, acho que de alguns petistas. Tem uma parcela até grande do PT que prefere isso. Porque vê o Haddad com mais comunicação com a direita, por exemplo? Isso. E com a própria mídia? Um elemento conciliador. Você vê que o Haddad já declarou até que no segundo turno poderia votar no Alckmin se o PT não estivesse lá, né? Não falou bem isso, né? Não, ele falou bem, sim. Você acha que ele quis dizer isso mesmo? Que votaria no Alckmin para tirar o Bolsonaro? Para tirar o Bolsonaro. Que é uma declaração altamente impopular com todo mundo que está lutando contra o golpe, né? Você imagina, o golpe foi em 2016, a luta começou em 2015. Nós estamos em 2018. Depois de 3 anos de luta contra o golpe, vamos votar no PSDB? É uma loucura, né? Inviável, né? Mas você acha que isso tem um acordo com o Lula ou isso é exclusivamente Haddad? Eu acho que essa é a opinião do Haddad, não a opinião do Lula. E nós temos que... Eu acho que uma coisa que muita gente teria que entender é o seguinte. As decisões são tomadas no PT, elas não são tomadas assim... soberanamente pelo Lula, como se ele fosse assim, o imperador do PT. O partido é muito contraditório. Você precisa fazer acordos, negociar, sofre pressões, né? Na minha opinião, o Haddad é o candidato da ala direita do PT, né? E é aquele negócio, né? É a composição do Lula, que é um elemento popular, com um elemento que representa essa burocracia do PT, parlamentar, governadores, etc. e tal. Que gostariam, que é o pessoal que falou, vamos virar a página do golpe, né? Então, se você coloca um candidato, que é um candidato que tem um certo trânsito
né, entre os golpistas materializa essa política de virar a página do golpe. E você mesmo falou sobre a chapa tríplice, né? Você fala que já é a inclusão de um plano B, né? Oficialmente, quando você coloca o nome do Haddad no meio, porque a Manuela de qualquer forma vai ser vice, né? Seja do Lula ou do Haddad. Essa foi a exposição que o PT fez, né? Então, quando se inclui um nome alternativo ao do Lula, aí é o que você disse, né? Que você materializa a ideia do plano B. Materializa a ideia do plano B. Também a gente deve dizer aqui, né? Eu vejo muita gente aí com um certo ufanismo em relação às coisas que acontecem. Natural, o pessoal quer que tudo dê certo e quer sair vitorioso no final, né? Mas essa composição também foi produto da pressão do próprio PCdoB. O Lula não tinha cogitado a Manuela como vice. Tanto que eu lembro que naqueles dias os jornais estavam dando a Manuela, né? No dia que a Gleice teve uma reunião com o Lula, que foi numa sexta-feira, antes da convenção no fim de semana. Então, todos os sites, todos os jornais estavam dando o nome da Manuela, e a Gleice foi visitar o Lula. Aí ela saiu e não divulgou o nome da Manuela. Então, deu muita impressão de que o Lula talvez tivesse pedido para esperar mais um pouco, né? Não, com certeza eles gostariam de ter esperado até hoje, para definir, para poder negociar com todos os setores que eles queriam negociar. Mas o TSE não permitiu. O TSE não permitiu, que foi mais uma transgressão da lei pelo TSE, né? Como eu disse na semana passada, o TSE age com total arbitrariedade nas eleições, né? E criou-se aí uma ideia que vem da propaganda da direita de que os partidos são todos uma agência do mal, né? Então tem que ser massacrado. E com essa historinha moral, o TSE vem se apoderando dos partidos e procurando impor um controle cada vez mais rígido. E agora, sem nenhum tipo de explicação, obrigaram os partidos a inscrever a chapa 24 horas depois da convenção, coisa que nunca aconteceu e é absurdo também, né? Para prejudicar o PT, você acha? Para prejudicar o PT. Prejudicar as negociações do PT, né? Sim. Não que eu seja favorável às negociações que eles fizeram, mas se eu sou favorável ou não vem ao caso. O importante é que é um direito deles negociar e fazer da maneira como eles querem, né? Agora, você falou sobre espera que o PT mantenha o nome do Lula até onde for possível, né? Você acha que se o PT oficializa depois o nome do Haddad, né, depois que a justiça impugnar eventualmente o nome do Lula, e aí oficializar o Haddad como candidato, participar das eleições, e aí for derrotado, né? Você acha que isso faz com que o PT perca a razão para denunciar uma fraude nas eleições, já que participou e aceitou que o Lula não esteve no pleito, então colocou outro candidato e seguiu o jogo, as regras do jogo? Então, isso daí é muito interessante. Fizeram essa mesma pergunta para o Haddad. E eu vi que ele teve uma dificuldade imensa de responder. Qual entrevista foi essa? Não tinha Eu acho que foi com o Reinaldo Azevedo. Ah, tá. Ele colocou de uma maneira bem clara, bem sucinta, que, bom, e aí? Se vocês participarem, a eleição também será ilegítima? Então, aí o Haddad se enrolou todo, não soube responder direito uma coisa, e fica claro o seguinte, que dificulta, esse é o problema, na minha opinião, fundamental, dificulta a denúncia da fraude eleitoral. Não é um problema moral. O PT vai para as eleições e, por isso, ele está legitimando o processo. Simplesmente que ele, ao ir para as eleições, ele cria uma confusão. Uma parte do eleitorado vai falar assim, não, mas participou todo mundo. Tudo bem, não foi o Lula, mas foi o Haddad, uma parte, né? Uma parte vai achar que o fato do Lula não concorrer é o fim da picada. Então, eu acho que acrescenta um elemento de confusão. E para o progresso da luta contra os golpistas, é preciso ter clareza. Nós precisamos chegar no fim da eleição com um avanço na ideia de que a eleição é uma fraude organizada pelos golpistas para manter o poder político, né? Eu acho que isso daí é um trunfo do movimento popular.
A partir do momento que nós conseguimos dizer que, depois de muita dificuldade, né, que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe de Estado, que a prisão do Lula é parte do golpe de Estado, tudo isso daí é um fator de esclarecimento. Se nada disso tivesse sido feito, a esquerda sairia muito derrotada. Quer dizer, então a Dilma caiu porque o governo era ruim, foi tudo legal, o Lula está preso porque é corrupto, e essas coisas vão, né, criando um peso enorme sobre a reação da esquerda e a reação popular ao golpe. Agora tem alguns comentários aqui, aliás, queria agradecer a audiência, que está muito boa aqui. Tem alguns comentários no sentido de que o Lula tem legitimado quase diariamente o nome do Haddad, né? Essa semana ele divulgou uma carta também, dizendo que ele fala através do Haddad, da Manuela, mandou já o Haddad dar entrevistas constantemente, né, fazer palestras para colocar a candidatura, a imagem dele, o nome dele na rua e no meio do povo, né, e constantemente ele passa essa mensagem: eu sou o Haddad, eu falo através do Haddad. Como é que você enxerga isso? Você acha que, mesmo com isso, há um distanciamento muito grande entre o Haddad e o próprio Lula? Mesmo assim, você não concorda com... Difícil dizer o que o Lula está pensando, né? Ele tem os seus próprios planos, seus próprios cálculos. Mas eu entendo a situação da seguinte maneira. Eu acho que, uma vez que o Lula aceitou, né, o Haddad como porta-voz e tudo, não sei se era a preferência dele era o Haddad, ou se ele preferia outra pessoa, ou se foi o resultado de uma negociação. O próprio Jacques Wagner parece que não queria, né? Então não sei se era uma primeira opção. Exatamente. É difícil saber isso daí. Mas eu acho que uma vez que ele aceitou, é digamos assim, um fato consumado. O Lula está na cadeia. Então é importante que alguém fale em nome dele na campanha eleitoral. Aí essa é a função do Haddad, né? Se essa é a escolha mais escolha preferencial do Lula, não sei. Mas nesse momento ele está escolhido e é ele que está falando em nome do PT na campanha eleitoral. E provavelmente, se houver o plano B, ele seria o nome, né? Também, isso também já é uma definição. Sim. Só que eu acho que a situação é assim. A presença do Haddad, tá, ela pesa muito na questão do plano B, no sentido seguinte. O Lula tem a possibilidade de levar a candidatura dele adiante, né? E há uma pressão muito grande no PT para que ele, na realidade, abandone a candidatura. Para se definir logo esse cenário. E dê lugar ao Haddad por um problema legal. Quando a expectativa e também a colocação anterior do PT era de levar o Lula até o fim. Se ele for impugnado pela justiça, recorrer a instâncias superiores e ir levando a candidatura até o fim, que eu acho também que é a única política correta. Trocar o Lula pelo Haddad no meio do caminho, abandonar a candidatura do Lula, é uma capitulação diante do golpe, né? Então, isso tem mudado dentro do PT com a aproximação das eleições? Tem mudado. Um receio de que não dê tempo, por exemplo, para as pessoas absorverem a imagem do Haddad, alguma coisa assim? Mas acontece o seguinte, isso é expresso dessa maneira, né? Eu pessoalmente acho que tem muita gente no PT que pode parecer incrível de falar isso daí, mas nas condições atuais, e uma parcela desses, até em outras condições, não são favoráveis à candidatura do Lula. É um enfrentamento muito grande, né? Porque o que vai acontecer? Se o Lula for para as eleições sub judice, eles vão criar uma situação de impasse jurídico. Porque vamos supor que o Lula ganhe as eleições. Ele teria que ser impugnado como vencedor das eleições. O que é muito mais difícil. Que é muito mais complexo. O que ampliaria a crise, né? E há uma pressão muito grande da direita, em todos os jornais, em todos os lugares,
para que isso não aconteça de forma nenhuma. O que mostra, né, que é o melhor caminho a ser seguido. Por que nós vamos fazer a vontade dos golpistas? Agora tem um problema que é colocar o nome do Lula nas urnas, né? Acho que o PT tem um receio também de não dar tempo de juridicamente isso acontecer, se, por exemplo, a candidatura do Lula for impugnada em uma determinada data, que precise colocar o nome do Haddad antes para que tenha um candidato do PT. Não sei, bom, eu não sei exatamente o problema legal, porque esse é um problema que diz respeito à lei, e a lei, como a gente sabe no Brasil, é uma coisa muito relativa, né? De acordo com a interpretação de cada juiz. De acordo com a interpretação agora da dona Rosa Weber, né? Exatamente. Que é um problema muito sério. E na última quinta-feira também teve um debate sem a presença do PT, né? Sem a presença do Lula, obviamente, mas também sem nenhum representante do PT. Você assistiu aquele espetáculo horroroso? Espetáculo horroroso mesmo. É uma coisa de louco. Inclusive, lança um certo ar sinistro sobre as eleições. Porque você fala, não dá a impressão, assim, olhando friamente, que nenhuma daquelas pessoas vai efetivamente governar o país. Lógico que é uma impressão, né? Não é uma realidade. Bom, eu acho que o resumo do debate é o que muita gente falou e é verdade. O principal destaque do debate é o Cabo Daciolo, que é uma pessoa com problemas mentais, evidentemente, né? Quer dizer, uma espécie de Antônio Conselheiro da direita, né? Sim. Ele é um messias, ele não é ele é um messias sem também nenhum seguidor, né? Sem conteúdo também, né? É uma coisa que ele lança, assim. Por exemplo, você acha que ele acredita naquele projeto da Ursal lá? Eu acho que toda a direita acredita que existe uma conspiração comunista, né? Até porque eles batem muito nessa tecla, é um elemento da propaganda da direita já de muito tempo, né? Antes da Guerra Fria já era assim. Sempre a conspiração da direita, o ouro de Moscou, aquela coisa toda. Eu acho que é uma versão um pouquinho mais recente do mesmo problema. A direita toda faz a campanha de que o Foro de São Paulo é uma conspiração. Sim. Apesar de ser uma organização pública. Ele começou a declaração dele falando do Foro, né? Dizendo que o Ciro tinha fundado o Foro de São Paulo. O que mostra que ele nem sabe do que ele está falando. Não sabe, mas você acha que o Cabo Daciolo consegue ser pior que o Bolsonaro? Ou não, porque não oferece riscos e acaba sendo só uma piada? Eu nunca considero essa direita como uma piada, né? Porque essa direita fascistoide, fascista, ela sempre tem esse ar meio cômico. Né? Só que, à medida que a coisa vai avançando, vai ficando uma coisa cômica, mas sinistra mesmo. Uma coisa termina no macabro, né? Sim. Eles são pessoas muito perigosas. São psicopatas loucos que acabam tomando poder porque a necessidade social a necessidade social das classes dominantes impôs àquela gente. Mas, por exemplo, o próprio Adolf Hitler era uma caricatura. A gente vê os discursos histéricos dele, aquele bigodinho, os trejeitos, Sim. as coisas que ele falava, né? Se alguém começar a fazer um discurso igual ao do Hitler hoje, causaria espanto no mundo, né? Então, eu acho que eles são, sim, motivo de piada, mas a gente deve prestar muita atenção. Já o fato de ter dois candidatos de extrema-direita, assim, abertamente de extrema-direita... Religiosos, né? Religiosos. Misturando religião e política. A direita vai avançando. E a esquerda, ela não tem se mostrado em condições de opor uma resistência séria a isso, né? Fica, por exemplo, o pessoal faz piada e tal. Antes do golpe de 2016... os direitistas começaram a se reunir. Então o pessoal falava assim, isso aí é meia dúzia de loucos e tal. E de repente, com a ajuda da Globo e tudo, meia dúzia de loucos derrubou a Dilma, né? Você falou uma coisa bem importante, né? Que é o papel da direita
nesse combate ao Bolsonaro, né, o combate à extrema-direita. O Alckmin está indo mais para a direita para tentar pegar os eleitores do Bolsonaro. Né? Ele já viu que perdeu um monte de eleitor, né, perdeu uma boa parcela aí nas pesquisas, ele não cresce por conta do Bolsonaro, porque as pessoas estão se identificando espantosamente mais com o Bolsonaro do que com ele mesmo. Aí ele vai escolher uma vice que é super reacionária, né, que defende abertamente, publicamente a violência, e fica dizendo nas entrevistas dele que vai acabar com o Ministério do Trabalho, que vai fazer medidas, né, que já estão sendo feitas, ele vai manter, vai piorar isso, né, só que numa palavra, num discurso que não parece que vai ser ruim, né. Não para quem não está muito ligado aí nas medidas do Temer, né. Você acha que o Alckmin consegue ainda se recuperar e abocanhar boa parte do eleitorado que o Bolsonaro já tomou dele próprio? Não, por meios normais eu acho difícil fazer isso daí. A burguesia, para garantir uma vitória eleitoral, que a gente não sabe se esse é o destino da situação política, né, tudo está muito confuso, ela vai ter que manobrar muito. Mas eu acho importante o que você fala, que o Alckmin está se deslocando à direita. Eu li inclusive uma matéria no jornal o Globo de um cidadão que é bem direitista, que é esse Magnoli. Demetrio Magnoli. Ele falava isso também, que um problema, porque é um erro e tal. Não é erro do Alckmin? Do Alckmin. O problema é o seguinte, não é um erro, isso está acontecendo em todos os países europeus. Existe um esvaziamento do centro político, né? Principalmente, não só, mas principalmente dos direitistas que compõem o centro político, né? Os direitistas tradicionais, conservadores tipo Alckmin, né? Que é um direitista tradicional, vamos dizer assim. E esse esvaziamento leva a que eles adotem a política da extrema-direita, porque os votos se deslocam para a extrema-direita e para a esquerda, para se proteger. Quer dizer, o que o Alckmin está mostrando é que a política dele tradicional, a política do PSDB anterior, é uma política falida, está esgotada, né, e que eles vão tentar ocupar uma parte do espaço da política de direita, porque há um deslocamento da sua própria base para a direita. Isso aí acontece na França, aconteceu na Itália, e é uma das raízes da derrota desses partidos todos. A esquerda se adapta à direita, a direita se adapta à extrema-direita, e eles afundam todo e a extrema-direita cresce. E como a esquerda acaba paralisando todo o campo esquerdista com essas manobras, não há nenhuma reação de esquerda. Então só a direita que cresce. Porque a direita fala grosso, fala firme, bate em determinadas coisas. Você vê, o Bolsonaro, ele está ganhando apoio de empresários, tudo. É assustador, né? É preocupante, é muito preocupante. Mas eu também não considero que o problema seja a eleição. Eu considero que o problema é que isso daí tem que ser derrotado através de um movimento geral do povo. Porque, veja bem, uma coisa que me espanta no debate atual é o seguinte, eu vejo o pessoal falando assim, não, o Haddad vai ganhar a eleição e tal. Bom, vamos supor que ele ganhar essa eleição, que eu acho extremamente improvável, né? Vamos supor que ele ganhasse a eleição e não fosse ser cooptado pela direita, que é uma possibilidade. Bom, aí a direita chega lá, os golpistas, aprovam uma lei e tiram o Haddad do governo. E aí? O que vão fazer? Recorrer para o STF? Ou seja, aí o caminho não foi a eleição, porque mesmo que ganhou... Tem até um superchat aqui do... Peraí, deixa eu achar aqui. Do Salmi Sobrinho. Obrigada pelo superchat. Ele diz, sendo fraude ou não, quem for eleito vai tomar posse. Pode tomar posse, mas... ele diz, vai tomar posse. Então, na sua avaliação que você está fazendo agora, pode até tomar posse, mas pode sofrer um novo golpe. Até elementos de direita. Até elementos de direita.
Por exemplo, se um Bolsonaro assume a presidência, não é o candidato da mídia, por exemplo. Né? O candidato da mídia é o Alckmin, você concorda? O Alckmin, acho que o suplente é a Marina Silva, nesse momento. Certo. E talvez a mídia engula, de certa forma, o Ciro, você acha? Poderia ser. Assim, com alguns acordos em algumas medidas, outras não. Numa situação desesperadora, ele poderia ser o candidato. Bom, ele está com a Cátia Abreu de vice, ele está com o Ronaldo Caiado. Sim, então até poderia ter uma abertura aí com a mídia. Agora, então, assumindo a presidência, pode acontecer o que aconteceu com a Dilma, novamente, e por meio das vias legais, como disseram que foi o impeachment, né? Exatamente. É o que está acontecendo em todos os lugares, né? A realidade é isso daí. Você vê o caso do Equador. No Equador, depois do Rafael Correa ganhar 3 eleições e ainda elegeu o Lenin Moreno, ele foi completamente varrido da vida política. Sim. Por uma série de manobras judiciais de caráter arbitrário, golpistas. Até deixou o país. Deixou o país, está com mandado de prisão contra ele, né? Então, a pergunta é, por que a gente deveria confiar que você tendo voto popular, você vai levar, vai ser empossado, o Congresso vai te apoiar? Qualquer presidente que não rezar pela cartilha da direita, o governo dele vai ser sabotado pelo Congresso. Ou o Congresso vai chegar e falar assim, não, como ele é presidente agora, vamos apoiar ele. Então deixasse a Dilma. O que fazer então, Rui? Se esse é o processo que a gente tem para trocar não só o presidente, mas todo o parlamento, e 54 milhões de pessoas tiveram seu voto jogado no lixo, né? Quem votou na Dilma em 2014 não teve voto respeitado. O que a gente pode pensar em 2018, então, se também não tem uma grande mobilização, não está acontecendo uma grande consciência política para que as pessoas saiam às ruas e protestem contra esse modelo de... Eu acho que cabe às lideranças políticas alertarem para o fato de que na política em geral, e nesse momento em particular, o que vale é a força real. Que nós não podemos ficar aqui reféns de um determinado tipo de ilusão, de que se você for votado, você vai governar. O TSE destituiu aí inúmeros governadores, não tem essa... O voto popular no Brasil já faz tempo que está valendo muito pouco. Então tem que pensar nisso daí, porque senão nós entramos num processo de fantasia, né? Aí o pessoal fala assim, não, vamos, que se a gente ganhar a eleição está tudo resolvido. Não vai estar resolvido. Não resolveu em lugar nenhum do mundo. No Brasil, menos do que em outros lugares, o problema vai estar resolvido. A situação ela é muito crítica, até para a direita, né? E eu acho que, vamos supor, se o Lula ganhasse, ia ter golpe. Mesmo que ele chegasse lá e falasse assim, eu aceito tudo para governar. E eles falaram, não, com você não queremos você aqui. Não queremos você aqui. Porque o Lula, nesse sentido, ele é uma pessoa, um elemento para a direita muito perigoso. Porque ele tem muito apoio popular. Demais. E acho que a direita não esperava tudo isso quando prendeu o Lula. Não esperava. Eles fizeram um cálculo errado. Se bem que eu acho que um pouco esse destino das coisas era meio que inevitável, né? Porque o que eles iam fazer? Já tinha começado um julgamento. Tem que tirar a pessoa da eleição, por mais que custasse. Eles decidiram bancar o custo e está saindo muito mais caro do que eles imaginavam. Então, Lula, por exemplo, acho que não... Mesmo que ele chegasse lá e falasse assim, escolhe o ministério e tal, que ninguém ia aceitar. Se um outro candidato entrar, né, ele vai ter a possibilidade de chegar num acordo com esse pessoal. Mas precisa ver se esse acordo vai dar certo. Porque não é só a vontade de fazer um acordo. Você precisa oferecer garantias, você precisa mostrar que esse acordo vai vigorar, que ele vai existir, que ele vai ser cumprido. Bom, aí a burguesia tem a opção de depor o presidente, tem 1001 recursos
extralegais, né? E eu acho que o Brasil está nesse momento crítico e, infelizmente, a esquerda está achando, não que a candidatura Haddad, a candidatura Lula não é isso, está achando que a eleição é uma coisa milagrosa, uma coisa mágica, existe um fetichismo da eleição. Vai haver uma revolução através do voto. Se votou, a Carmen Lúcia não vai desafiar, a grande quadrilha do Congresso Nacional não vai desafiar. Não é assim, não. Tá caindo presidente em tudo quanto é lugar aí. Não está nada garantido, né? Não tem nada garantido. Você precisa enfrentar a força da direita com a força. E a força, o que é? É a mobilização popular. Que eles tenham medo da mobilização popular para começar, né? Para começar a botar um freio nisso daí. Mas eu acho que vai se aprofundar a polarização, a crise e tudo. E que a mobilização popular, por exemplo, tem colocado o Brasil, no caso da prisão do Lula, em destaque internacional, né? Vem um prêmio Nobel da Paz, vem um emissário do Papa, o Papa recebe o Celso Amorim, manda uma carta escrita à mão para o Lula. Então tem toda uma movimentação global, né, de lideranças, inclusive em cargo, né, em mandato vigente, lideranças internacionais, europeias, americanas, se manifestando sobre a prisão do Lula, né? E isso coloca o Brasil numa situação muito complicada internacionalmente, né? Exatamente. Eu queria agradecer o superchat da Joana Peixoto e te fazer uma nova pergunta sobre o Haddad. Você definiu o Haddad como o candidato da direita do PT. Você acha que, por conta dessa posição do Haddad que você enxerga, a mídia pode enxergar o Haddad também de forma mais palatável? Por exemplo, se o Marcos Coimbra tem uma previsão de que o PT vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Nesse caso, você acha que, por ser o Haddad, a mídia pode pegar mais leve com o PT? Ou isso é impossível de se imaginar? Não, pode, tudo é possível, né? O que eu acho que nós temos que ser muito desconfiados de qualquer tipo de aceno da direita para qualquer pessoa, porque a direita não vai mudar os seus planos, né? Então, por exemplo, se ela aceitar um presidente que é considerado como sendo de esquerda, é porque esse presidente vai levar adiante a política da direita. Caso contrário, ela não vai aceitar. Aí nós temos aí o caso clamoroso, né? Para a gente não fazer um papel totalmente vergonhoso, do Equador, onde a esquerda equatoriana, nacionalista, tudo bem, uma esquerda burguesa, mas uma esquerda bem nacionalista, elegeu o candidato, né? Chocou o ovo, e a hora que eles foram abrir o ovo, saiu um monstro, né? Então, eu acho que a esquerda tem que prestar atenção para não chocar um ovo de tucano aí, pensando que é um ovo esquerdista. Você vê todo esse risco no Haddad? Eu não vejo isso aqui nesse momento, não vi nenhum indício, né? Mas não custa nada levantar todas as possibilidades, porque ajuda o pessoal a pensar no quadro de conjunto, né? Acho que ser desconfiado na política, principalmente em relação à burguesia e imperialismo, é extremamente saudável. E você, assistindo ao debate da Band na última quinta-feira, você consegue enxergar uma vitória da eventual chapa Haddad Manuela, de algum daqueles candidatos? Falando aí de Alckmin, de Bolsonaro, aí esses que estão... que a gente consegue enxergar um pouco no segundo turno, até Marina? Então, primeiro, se houver um segundo... Vamos colocar cenários aí que a gente não sabe nem se estão colocados, porque tudo é muito obscuro. Vamos supor que o Lula não fosse para a eleição, o Haddad fosse no lugar dele, e ele concorresse com o Bolsonaro. Há duas possibilidades negativas. Uma de que o Haddad entrasse numa política de conciliação com a direita. Eu não sei nem se é viável isso daí. E a outra é que a direita toda apoiasse o Bolsonaro. Difícil. Se eles não conseguirem engolir nada do PT, se eles conseguirem engolir, é ruim.
Se eles não conseguirem engolir, eles vão apostar no outro candidato. Porque se eles conseguirem engolir é ruim, você está falando, porque aí haveria uma conciliação. Haveria uma conciliação. Não uma conciliação qualquer. Porque até certo ponto você tem um presidente, ele vai procurar conciliar alguma coisa com... Mas uma conciliação que representaria uma entrega, né, para a direita. Você teria um presidente da direita com aparência esquerdista. Um efeito Equador, né? Seria muito desastroso. Seria pior do que a vitória do Bolsonaro, nesse caso, que a desmoralização seria muito grande, né? Porque aí a gente voltaria àquele debate das alianças com partidos que apoiaram o golpe, só que numa potência muito mais forte do que foi o acordo com o PSB, né, que tirou a candidatura da Marília Reis e a militância se revoltou porque o PSB apoiou o golpe. Mas ainda tinha um discurso de que, não, os governadores do PSB foram contra o golpe, né, o PSB, sempre, mesmo depois do golpe, né, mesmo depois de ter apoiado o golpe, tem lutado contra as medidas do Temer, enfim, tem alguma caracterização do PSB que acabou sendo justificável para o PT tirar a candidatura da Marília. Embora isso dividiu o partido, né? A militância ficou realmente muito revoltada com isso. Agora, com o PSDB não tem justificativa alguma, né? Não tem justificativa. Não, mas aí também, veja só. Não, a proposta que o Haddad... Tudo bem que ele não tomou a iniciativa de formular essa proposta, mas respondeu dessa maneira na pergunta que foi feita, né, a hipótese que foi colocada para ele. Já é muito rejeitado isso aí. O caso de Pernambuco que você citou abriu uma crise lá. Sim. Muito grande. Mas não é só lá, tem crise em vários estados, por causa do PSB. Né? Uma aliança que, na minha opinião, não paga o prejuízo que o PT vai ter em termos de desmoralização, descontento da militância e tudo mais. Você acha que isso não vai ser esquecido? Eu acho que está... os dirigentes do PT, na sua maioria, eles não entendem a profundidade da crise política nacional. Eles pensam assim, eleições, como no Brasil, de 2 em 2 anos tem eleição. É o mundo normal. Então vamos para a eleição, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Vamos tentar manter os mandatos, essa coisa toda. Mas não é isso que está acontecendo. No país há uma enorme polarização política. Sim. E eles estão trabalhando contra a polarização, que é a política que a direita quer. Né? Por exemplo, eu já vi várias matérias de gente de direita falando que a polarização é um perigo. E é mesmo. Porque a polarização significa que é um deslocamento muito grande à esquerda. E à direita também, né? Você estava falando agora há pouco sobre o problema do centro, né? Que os direitistas do centro não estão se esvaziando, estão indo para a direita. Então tem os dois polos aí. Mas nós temos que entender que quando há uma polarização, o polo ativo é o da esquerda. O polo direitista ele é uma reação, em grande medida, ao da esquerda. Ele vê aquele crescimento, o deslocamento da massa popular à esquerda, então ele se arma contra aquele perigo. E daí surge a polarização. Depois, lógico, cada um vai fazer coisas que vai levar a um aumento da polarização. Você vê assim o cenário de 2014 também? Porque 2014 foi muito polarizado e agora vai ser mais ainda. Já está sendo. Né? Eu acho que começou em 2014, na eleição. A reação da direita, o pessoal olhou... da esquerda. O governo PT ele não estava muito... O governo da Dilma terminou, não estava assim com grande entusiasmo popular. Mas na campanha eleitoral eles tiveram uma conduta correta de apostar na polarização com o Aécio Neves, falar que é direita contra a esquerda, e conseguiram a votação e ganharam, o que tornou tudo muito difícil para a direita, que teve que dar o golpe explicitamente em 2016. Né? Então acho que começou aí, só que agora está num nível infinitamente superior. Sem dúvida. A prisão do Lula alimenta essa polarização de uma maneira extraordinária.
Para muita gente que vai no ato amanhã, a pessoa vai soltando fogo pelas ventas. Muita gente se filiou ao PT depois que o Lula foi preso, como uma reação ao golpe, né? Exatamente. A filiação do PT cresceu muito. Uhum. Agora, você acha que o Haddad tem que participar como representante do PT dos debates? Vai ter um novo debate essa semana. Eu acho que sim. Se o Lula não pode participar, está impedido, eles deveriam autorizar um representante. Né? Sim. A ideia de que ele não é o candidato é uma ideia ridícula, porque são partidos políticos. Se supõe que o partido tenha um programa que seja comum a todos, né? Deixa eu te trazer uma pergunta aqui do Clóvis Pereira Salgado, que aí, saindo um pouco de Brasil, indo para o cenário internacional. Ele lembra que a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, assumiu como comissária de direitos da ONU, Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Ele pergunta se isso não pode fazer uma pressão maior no STF. O que você acha? É complicado de saber o que vai acontecer, né? O que a gente deve entender é que o Partido Socialista Chileno é um partido muito direitista. Ele entregou a eleição anterior para a direita, que também foi uma eleição de tipo fraudulenta, né? Foi ajudada até pelo FMI. Não sei se foi o FMI ou foi o Banco Mundial, que publicou números sobre a economia chilena que eram falsos e fez um prognóstico também foi o FMI. Falso. E a esquerda não falou nada. Isso daí tem toda a cara de ser um prêmio de consolação, né? Porque você vai para a ONU, não fica triste. Quem sabe na próxima eleição você ganha. Embora, em vários lugares, a gente está vendo é que, não sei, o caso do Chile é peculiar, mas, por exemplo, Paraguai, Argentina e Equador, o pessoal não vai ganhar na próxima eleição, não. Mas provável que esteja todo mundo na cadeia, né? E como é que você está vendo essa tensão aí, Turquia e Estados Unidos? Eu acho que esse aí é um agravamento extraordinário da crise política, que pode ter uma reverberação enorme na economia. E comprova aquilo uma coisa que nós já dissemos, que é o seguinte: o golpe na Turquia foi obra dos Estados Unidos e praticamente liquidou as relações entre os Estados Unidos e a Turquia. Os turcos evitaram de ir muito fundo na coisa, mas aos poucos começaram a se aproximar da Rússia, pediram entrada nos BRICS, agora está numa guerra comercial com os Estados Unidos declarada, né? Eu acho que agrava a crise política internacional, o que, num certo sentido, é favorável para o Brasil, porque se eles conseguissem estabilizar a economia internacional, no Brasil eles iriam impor um governo muito direitista e muito autoritário, né? Sobraria para a gente. Sobraria, com certeza. Quer dizer, o desafio, a crise do imperialismo enfraquece essa dominação e enfraquece a turma interior aqui que trabalha para o imperialismo. Rui, queria te agradecer muito pela análise dessa semana. Queria anunciar aqui que a gente está criando hoje a loja do Brasil 247. A gente já está com uma aba lá no site, que é no brasil247.com/loja. Então a gente já tem alguns produtos lá sendo vendidos, as canequinhas que vocês veem aqui, moletom, camiseta. Então deem uma olhada lá. E a gente está também com um clube de canais disponível no YouTube. A gente vai explicar melhor depois como é que se torna um membro no nosso canal no YouTube e quais as vantagens disso, mas estou vendo que já tem várias pessoas se tornando membro aqui, então isso ajuda também o canal a crescer. Eu agradeço todo mundo que participou aí, que mandou comentário, superchat, e como a análise do Rui tem muita informação, é difícil ler bastante comentário aqui, mas eu vi que tinha várias pessoas acompanhando, então muito obrigada pela audiência, obrigada, Rui. Eu que agradeço. E vocês ficam aí com o Léo ao quadrado. Valeu, gente. Meus queridos companheiros e companheiras, eu queria fazer algumas perguntas para você. É verdade que você acredita no crescimento da imprensa alternativa?
É verdade que você acredita na democratização dos meios de comunicação? É verdade que você quer liberdade de imprensa de fato e de direito? Se você pensa, você quer e você deseja, depende só de você. Faça uma assinatura no 247. Faça a assinatura e assista pelo YouTube, que vai ser tudo mais democrático para você.